E aí, tá preparado pro Brasileirão 2018? Não perca nenhum lance do seu time favorito. Somente com o OneFootball você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol. Todos os jogos, estatísticas, escalações, tudo em um único aplicativo para iOS e Android. Acompanhe o Brasileirão com o OneFootball. Baixe agora, é grátis. Puro e com uma expectativa muito grande, tal qual uma série de vocês, mas vamos direto. Goleiros Alisson, Roma. Cássio, Corinthians. Ederson, Manchester City. Defensores: Danilo, Manchester City. Jeromel, Grêmio. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Marcelo, Real Madrid. Marquinhos, PSG. Miranda, Inter de Milão. Fagner, Corinthians. Thiago Silva, PSG. Meio-campistas: Casemiro, Real Madrid. Fernandinho, Manchester City. Fred, Shakhtar Donetsk. Paulinho, Barcelona. Felipe Coutinho, Barcelona. Renato Augusto, Beijing. Tá boa a velocidade assim? Tá bom. William, Chelsea. Atacantes: Douglas Costa, Juventus. Firmino, Liverpool. Gabriel Jesus, City. Neymar Júnior, PSG. Tyson, Shakhtar. Por favor, apresentem-se nome e veículo antes da pergunta, tá? Podemos começar. Pode ir? Boa tarde, então, a todos. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Tite. Boa tarde, Edu. Boa tarde, doutor Rodrigo. Tite, você há bastante tempo fala que se preparou muito para esse dia, né? Você pegou a seleção há menos de 2 anos, numa situação crítica nas eliminatórias, teve como meta formar um time que classificasse o Brasil, conseguiu, e agora a segunda meta é formar o grupo ideal para essa Copa do Mundo. Você, no último ano, várias vezes revelou que te inquietava bastante a questão de ser justo, de estar bem de acordo com o seu nível de consciência, com as escolhas mais perfeitas, mais corretas. E aí eu te perguntaria, depois de lida a lista com os 23, qual é o nível, nesse momento de justiça, que você sente? Qual é essa sensação? Não sei qual é o nível, eu confesso, mas eu me senti em paz. E ontem, conversando com o Edu, a gente conversando a respeito e da corrida que ele teve nesses últimos momentos, e ele e o doutor Rodrigo, em função dos acontecimentos, e de deixar e de ter a segurança de todos os atletas com saúde ou, na sequência, estarem com saúde. Ele me falou uma coisa que me bateu muito forte. Ele disse assim: Tite, tudo que nós poderíamos fazer em cima de acompanhamentos, em cima de dados, em cima de estudos, nós o fizemos. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande, mesmo sabendo que algumas opiniões contrárias elas vão acontecer, e elas são justas, porque está baseado em cima de uma ideia de futebol, de um jeito de jogar, de uma forma, de um estilo, e de alguma coisa que ela é mais subjetiva. Por vezes a escolha ela é de um detalhezinho, ela é da versatilidade, ela é da maior velocidade, ela é de poder usar em 2 ou 3 setores, mas que qualquer outro jogador, daqueles que foram convocados, ou alguns outros que nesse momento estão em grande fase no futebol brasileiro, também foi a possibilidade deles estarem convocados. Tite, tudo bem? Leandro Quesada, Fox Sports. Tudo bem? Boa tarde. Curiosidade jornalística, quando é que essa lista foi exatamente fechada? Como foi o consenso para que ela fosse fechada? E a lista stand-by, porque são até 35 nomes que nesse momento podem ser colocados nessa lista, divulgação apenas dos 23 feita por você. Como é que vai funcionar também essa outra lista, Tite? Essa outra lista já está feita, dessa segunda parte. A lista final,
Um pouquinho antes da gente entrar, o Vini faz um resumo daquilo que possa acontecer. Isso é normal, natural, profissional, da qualidade dele. E uma das questões ele colocou para mim a respeito de nós termos essa conversa, dessa possibilidade de lista, e quando ela estaria fechada. E aí eu disse para ele o seguinte: ela está se fechando agora porque a última informação a respeito do último atleta, para ver qual é que era a sua real situação em função dele ter jogado, foi com o doutor Rodrigo, era 1h15? 1h30? 1h30. Aí foi a hora que foi fechada. A lista de 35, ela já está feita e ela já está encaminhada também. Tite, o Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Estou aqui na sua ponta direita, aqui na primeira fileira. Eu me recordo que quando você chegou, você perguntou para você mesmo, e agora, Adenor? Eu vou te devolver essa pergunta. E agora, Adenor? E agora segue o trabalho. E agora é uma nova etapa. E agora é um Mundial com de 3 a 7 jogos, onde nós devemos estar na melhor das nossas condições, mas também olhando etapas. A etapa ela é de preparação. São os jogos que nós temos contra a Croácia e contra a Áustria, e desse período de preparação para que ele seja bem feito. Essa construção passo a passo. Né? A gente sempre tem que ser pautado por essa forma, e é assim que eu vejo essa sequência de trabalho. Tite, boa tarde. João Vitor Amorim, da Rádio Jornal de Pernambuco. O que é que você mais levou em consideração na hora da convocação, principalmente das tuas dúvidas? Característica ou momento? Eu ouvi uma entrevista muito interessante, eu quero dar crédito a ele. O Nenê, da NBA do basquete, que hoje vai estar jogando, Houston Rockets, né? E eu não sei o que ele está fazendo, afinal não sei contra quem. E ele fez uma observação a respeito dos atletas que foram. Eu estou falando de alto nível, por isso a comparação. Ele falou em consistência de carreira. Ele fala em consistência no momento, em consistência na sua sequência de trabalho. Talvez esse fator dessa sequência dentro da seleção e dentro da própria carreira, elas credenciam a esse momento máximo que é a seleção brasileira. Principalmente em Copa do Mundo. Se fosse um período inicial, te abre perspectivas outras de oportunizar. Mundial, pressão psicológica, necessidade de desempenho, aspectos táticos, técnicos, físicos e emocionais, eles são fundamentais para essa avaliação, ditos nessa consistência de carreira que um atleta de alto nível tem que ter. Boa tarde a todos, Fernando Fernandes aqui atrás. Tite, que jogador você teve que esperar até 1h30 da tarde e qual foi a posição mais difícil para você se decidir? Boa pergunta no primeiro item, mas que eu não respondo, que eu não vou responder. A segunda é sobre... Desculpa. A gente procura essa versatilidade e essa ideia, um modelo de jogo, uma forma de atuar. Essa pergunta ela é abrangente, ela entra na parte tática, eu vou responder na parte tática. Nós gostamos de construir saindo jogando, com triangulações curtas. Um jogador que tem essa capacidade. O meio-campo e a segunda parte do campo, ela é de criação, de construção. Por vezes mais vertical ou mais tocada, e aliás, a composição do meio-campo, que ela é a essência, fundamental, que ele saiba jogar nesse setor, o que tenha características e qualidades para jogar nesse setor. Na terceira parte do campo, na parte ofensiva, que ele seja agressivo, que tenha velocidade, que tenha 1 contra 1, que tenha boa finalização, esses atributos. E a modelo da equipe, ele marca hora alto, hora médio e hora baixo. E o único momento de escolha, se ele pode marcar alto ou voltar, é o tiro de meta e a bola parada. Nos demais, a bola é que determina a compactação. É a bola que determina a marcação. Pergunta tática, a resposta tática. Então, atleta que tenha mais ou menos o que trabalhe dentro desse perfil, desse modelo, dessa ideia. Tite, Ivan Drago, Rádio Transamérica. Tite, além da qualidade técnica, qual é a principal característica
que esse grupo lhe oferece. E o Tyson não é uma novidade pelo número de convocações com você. Quando e como ele te conquistou? A principal característica da equipe, ela sabe e ela aprendeu a trabalhar nessas 3 pressões. Ela é uma pergunta que também ela é abrangente na parte tática, e eu respondi, ela tem que ter essas capacidades, essas virtudes e essas transições, de fazer esses movimentos de forma rápida, de não ser uma equipe mais pesada, mais cansada, mais trôpega, que ela prime pela força. É a característica que eu entendo e a característica da equipe nossa. Ela tem essas virtudes maiores. Explorar esse potencial. Explorar a bola no chão, a troca de ritmo, a alternância, a triangulação, a verticalidade. Essa é uma característica que ela tem. Tyson, o que pesa para determinados jogadores? Eu coloquei de consistência de carreira. E eu coloquei alguns dados. Ele tem 80 jogos entre Champions e Europa League. Isso acaba pesando nesse know-how, nesse mentalmente forte, afora ser campeão da Libertadores com o Internacional, da Sul-Americana comigo, no início da sua carreira. Então ele te traz versatilidade. Ele pode jogar por dentro ou por fora. Por quê? Porque também é uma ideia de ter Coutinho fazendo a função que tradicionalmente ele tem, mas fazendo uma função de meio-campista central também. Então essa versatilidade do Coutinho associada a uma versatilidade também do Tyson.